Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos nós para mais um Redireção para a glória de Deus. E hoje eu tô realmente emocionada. Primeiro que o pastor Roster, eu conheço ele de algum tempo, tá? Aqui da igreja. Mas quando eu vi o lançamento desse livro dele e o tema, eu falei, eu tenho que conversar com ele. E aí Deus fez de modo que a gente estivesse aqui. Então eu quero convidar você que nos assiste aí para um episódio especial onde nós vamos falar sobre legalismo, pregação do evangelho, ministério, enfim. Pastor, muito obrigada pela disponibilidade do coração, o privilégio de ter você aqui no Redireção. Para mim é uma alegria imensa estar com você aqui, querida irmã. Eu louvo a Deus pela sua vida. Amém. E por tudo que o Senhor está fazendo em você e através de você. E para mim é um privilégio imenso participar do Redireção nessa noite. Glória a Deus. Amém. O pastor perguntava para mim no início aqui como é que vai ser a pauta, e é daquele jeito que a gente já conversou aqui, né? O programa Redireção, ele nasceu com o objetivo de nos redirecionar para a verdade do evangelho, para a verdade bíblica, para aquilo que o Senhor tem para nós. Então, ter o pastor aqui, eu já vou começar falando do livro dele, que é Não Abra Mão do Evangelho, mas o pastor Roster Guimarães Lopes, é pastor efetivo da Igreja Presbiteriana Unida ainda, pastor? Isso, de São Paulo. De São Paulo, conferencista, autor de 9 livros, casado com a Cleusa, pai de 3 filhos e também atual presidente da APECOM. Pastor, quanta coisa! Meu Deus do céu! Como é que começou a sua vida no Evangelho? Já nasceu num lar cristão? Edilane, querida, eu tive o privilégio de ser criado pelos meus avós. Minha mãe casou-se com meu pai, que não era crente. Então, nossa família era uma família bem dividida, mas os meus avós, pai da minha mãe, que eram cristãos, sempre foram muito presentes na nossa vida. E quando minha mãe foi fazer faculdade de pedagogia, eu era o filho mais velho, e nós ficávamos com os meus avós, minha irmã e eu. E eles faziam o culto doméstico conosco, Edilane, todas as noites. Então, quando terminava o Jornal Nacional, eles desligavam a TV, liam um salmo, nós cantávamos os hinos do inário, eles liam geralmente o devocionário ou cada dia, ou no cenáculo, ou as pastorais do pastor, ou eles mesmos compartilhavam, e depois cada um de nós apresentava um motivo de oração, e eu tive o privilégio, Edilane, de crer em Jesus dentro de casa. A minha avó foi um instrumento para que eu viesse a crer em Cristo. Ela me deu a minha primeira Bíblia quando eu estava aprendendo a ler aos 7 anos de idade, e eu fui muito abençoado por avós crentes que me levaram aos pés da cruz e foram um instrumento na minha vida, na vida da minha irmã e da minha mãe. Então foi um privilégio muito grande. Eu fui criado na igreja, trabalhando na liderança na antiga Liga Juvenil, não era o CP ainda, depois virou o CP. Depois eu trabalhei na UPA. Infelizmente, no meio da minha adolescência, eu tive que mudar de cidade, eu mudei para Brasília para estudar. E naquele ano eu passei um ano longe do Senhor. Foi um tempo muito triste da minha vida, mas um tempo também de muita aprendizagem, porque o Senhor nos humilha e mostra que nós não somos nada sem Ele. E eu fui embora da minha cidade porque eu estava tentando fugir de um possível chamado para o ministério. E aí eu falei, lá em Brasília Deus não vai me achar, né? Imagina, né, pastor? E eu falei, eu tentei provar para Deus que eu não prestava para o pastorado, mas ninguém presta, né? Quem determina é Ele, né? Exatamente. E aí, quando eu estava lá, depois de um ano em Brasília, um dia eu voltei à minha cidade e o meu pastor convidou um missionário de Portugal. E o missionário de Portugal pregou uma mensagem no texto da Grande Comissão, uma mensagem maravilhosa, e ele fez um apelo para quem quisesse receber a Cristo ir à frente. Eu falei, não, mas eu já sou membro professo da igreja. Mas, de repente, depois que ele fez esse apelo, ele falou assim, agora é o seguinte, você que já foi da igreja, já pregou, já teve cargo, já cantou no louvor, e agora está afastado dos caminhos do Senhor, está no mundo, não está vivendo para a glória de Deus, o Senhor não abre mão de você, o Senhor está te chamando a um conserto, a um arrependimento, e a entregar sua vida para o ministério e para a obra de Deus. Eu agarrei no banco e falei assim, não vou. Só que quando eu me dei conta, eu já estava lá na frente chorando, e ali Deus fez uma obra maravilhosa. E naquela época, lá em Brasília, não havia seminário presbiteriano ainda, e o pastor me mandou para o JMC. Isso foi na segunda metade da década de 90. E aí eu vim fazer teologia aqui, né? Me formei no ano 2000, casei-me com minha querida Cleusa, nós fomos para o Chile, onde eu fui missionário 7 anos. Lá nasceram os nossos 2 mais velhos. Davi, são chilenos? São chilenos, Davi e Isabelle. Depois voltamos para Brasília, onde eu pastoreei 10 anos. E quando nós achávamos que íamos ficar lá,
nós fomos convidados para um projeto de revitalização para a Igreja Unida, que é a mãe da Igreja de Pinheiros aqui, né? Que legal. E aí, uma igreja histórica, da qual descendem mais de 60 igrejas, que estava precisando de um momento de intervenção de Deus. E Deus nos trouxe para cá, e nós já estamos aqui há 7 anos, e pela graça de Jesus, o Senhor revitalizou a Unida. Se você for lá, para a glória de Deus, uma igreja bela, uma igreja viva, onde a palavra de Deus é pregada. Nós vamos lá visitar. E onde Cristo é glorificado. Domingo, 11 horas. Né? 11 horas, entendeu? Glória a Deus. Uma bênção. Então, assim, essa tem sido a nossa vida. E eu diria para você, Edilane, que eu sou um pecador salvo pela graça, né? E eu não sou nada sem Jesus. Então o Evangelho é tudo em minha vida. Glória a Deus. Ele é o centro de tudo e eu louvo a Deus por meu Senhor que me amou e deu a vida na cruz para me salvar. E por causa desse grande amor eu não tenho opção de não viver para Ele, né? Eu sou dele, eu quero viver para Ele, eu quero glorificá-lo aqui, quero passar toda a eternidade com Ele. A bênção é que Ele te escolhe e a gente vive do transbordar dele na sua vida, Aleluia. Na nossa. Glória a Deus, né, querida? A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então é tudo pela graça, né, Edilane? Pastor, o senhor comentou que teve a fase da adolescência, esse 1 ano. Isso. E a gente eu tenho falado muito aqui sobre o cuidado que a gente precisa ter com as novas gerações, né? Eu sou da área de saúde mental, eu atendo famílias destruídas por conta do pecado, mas principalmente nessa fase, essa coisa da adolescência, do eu não sei o que eu sou, meio bicho grilo, meio lá, meio cá. O senhor percebe que existe uma lacuna da infância, porque a gente é levado para a igreja pelos pais, aí a adolescência, o negócio parece que fecha e aí a gente volta ou não, né? O que como pais a gente precisa fazer nessa fase tão difícil, espiritualmente falando? Excelente pergunta, minha querida irmã. Eu acho que nós precisamos ter um trabalho conjunto como pais e como igreja. E daí a importância de você, quando pequeno, já criar seu filho com devocional, mas sempre manter uma possibilidade de diálogo, um coração aberto, para poder continuar sendo influência na vida do seu filho. Que lindo. Se você ensinou seu filho no Evangelho, e ele tem os princípios da palavra de Deus, ele vai passar por todas as lutas que todo adolescente passa. Mas ele sabe que as coisas em casa não são de qualquer jeito. Ele sabe que ele tem que respeitar o papai e a mamãe. E ele sabe que, mesmo que ele passe por lutas terríveis, ele tem um lugar onde chegar, abrir o coração e ser pastoreado. E, por um outro lado, nós, como igreja, também temos que nos preparar para cuidar dos nossos adolescentes e ensinar o Evangelho a eles. Porque, quer queira, quer não, mesmo que a gente seja criado na igreja, é muito difícil para um adolescente abrir o coração para os seus pais. Verdade. Quando ele está vivendo um momento de luta, de dificuldade. Então, eu sempre me preocupei, sempre falei com o Cleuso assim, lá em casa e na igreja, eu falei assim, eu tenho que preparar aqueles que vão me ajudar a cuidar dos meus filhos e também dos filhos dos irmãos da igreja. Então, graças a Deus, eu sei que a igreja de vocês aqui tem um trabalho excelente com adolescentes. Lá na nossa igreja nós temos seminaristas a cargo do trabalho, porque eles precisam ter pessoas com as quais eles se identificam e se sintam pastoreados por essas pessoas e possam abrir o coração com elas. Então, em casa, a gente ministra o evangelho, discipula, caminha junto, e na igreja nós preparamos e pessoas para discipular. E eu acho que nessa fase final da adolescência, além de cuidar do coração deles, é muito importante que nós preparemos esses meninos com uma cosmovisão bíblica. Porque logo quando eles entram na universidade, você sabe que eles são bombardeados com todo tipo de ideologia contrária à palavra de Deus, com marxismo cultural, e as pessoas já vão dizendo tudo que você aprendeu foi errado, você só está fazendo isso porque o papai e a mamãe te ensinaram, e de repente a cultura cristã é cultura de patriarcado, Deus é um Deus mau, e se eles não estão preparados, Edilane, é muito complicado. É verdade. Então a gente tem que começar a treiná-los, a dar literatura para eles, a ensinar para eles a cosmovisão bíblica, a ensinar que eles vão enfrentar esse tipo de luta na faculdade para que eles estejam preparados quando essa luta vier. Porque o errado é você deixar eles enfrenta a luta no ambiente, mas nem sabia que aquilo podia acontecer. Por isso que se você falar do diálogo, pastor, o senhor falar do diálogo,
é algo muito lindo, porque você pregar o evangelho e abrir espaço, e às vezes a gente toma susto, né? A minha de 23 anos já trouxe coisas pra mim que eu... E agora, o que eu faço? Não, né? E você me falou que ela é uma médica, né? Ela estuda em que universidade? Na 9 de julho. Então, que bom, mas ela... Pastor, a aula magna, a primeira aula que eu fui, eu fiquei horrorizada, eu orei, eu falei, Senhor, tenha misericórdia da minha filha, ideologia de gênero, feminismo, aquela coisa demoníaca, e ela passou ilesa. Louvado. Porque foi alicerçada, de fato, na rocha, Deus, né? E tem abertura para a mamãe conversar com ela, para orar com ela, para expor suas dúvidas. Então, nós temos que deixar essa porta aberta em casa para que a gente não perca o coração deles, né? Verdade. Eu sempre oro a Deus, Senhor, me dá o coração dos meus filhos, né? Ai, que lindo. Porque se o Senhor me der o coração dos meus filhos, está tudo bem. Agora, se o coração deles for de outro, né? Então, que seja primeiro de Cristo. Exato. E que nós queiramos o coração deles, não para nós, mas para que nós os apresentemos, né? Como discípulos ao Senhor. Então, nós estamos formando discípulos dentro de casa. Verdade. E que testemunho maravilhoso de ver sua menina terminando medicina sendo guardada pelo Senhor. Guardada, né? guardada Deus, e né? militante do que é certo, sabe? benção. Semana passada ela falou, ela tá com 23 anos, ela, ai mamãe, eu preciso de um discipulado. E aí ela procurou uma pessoa para fazer o discipulado. Então ela vai toda segunda no grupo de oração dela. Você vê de fato, não é mérito meu, mas você vê que o coração dela de fato foi guardado. Assim. Amém. Louvado seja o Senhor. É verdade. Isso é motivo de grande gratidão. Muita. Sempre é mérito do Senhor, é tudo pela graça, mas Deus te usou. Deus usou, Deus colocou essa mãe, Deus colocou o evangelho para ela ouvir, e ela foi tocada pelo Senhor. Então é um privilégio imenso quando a gente vê os nossos filhos no caminho do Senhor. Eu hoje estou com um garoto lá em casa. Eu ia perguntar qual a idade dos seus. Davi vai fazer 20 anos, né? Esse ano, para a glória de Deus, ele teve na liderança da ABU no Mackenzie. Nossa. Então é um menino que ama o Senhor, que expõe a palavra do Senhor e que mesmo num lugar de embates, que é a universidade, tem dado testemunho da graça de Deus. E eu louvo a Deus pela vida da mãe deles, principalmente na vida deles, porque como eu tenho tanta coisa para fazer, como você disse, tenho a igreja, prego fora muitas vezes, e eu louvo a Deus pela minha querida esposa que resolveu, quando a gente teve filhos, ela falou, meu bem, eu quero me dedicar a cuidar dos meus filhos. Deus nos deu essa possibilidade, nem sempre um casal pode ter. Verdade. E eu louvo a Deus porque minha esposa é uma grande discipuladora e uma marca presente na vida dos três, né? E se eles hoje andam com Cristo, é pela graça de Deus, mas Deus usou a vida da mamãe. Então eu tenho que reconhecer o papel da mamãe, né? E eu louvo a Deus por isso, né? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Pastor, agora vamos falar desse livro que eu amei. Meio que polêmica no nosso meio, porque a gente vem... O pastor Arival tem pregado também bastante sobre isso, né? O quanto o legalismo a religiosidade entrou dentro do nosso ambiente, as questões doutrinárias, elas ocuparam um espaço. A gente sabe que é importante. Deus é um Deus de detalhe, de cuidado, né? De ordem. Isso. Mas isso tá... Em algumas situações existe uma sobreposição a Deus em si, né? De onde surgiu o tema? Por que o senhor quis falar sobre isso? Eu fiquei impressionada. Glória a Deus, querida. Edilene, nesse livro, Deus tem nos dado a bênção de pregar a palavra de Deus. E eu estou com muito carinho por esse livro, porque esse livro é fruto de uma série de mensagens que eu preguei na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, na carta de Paulo aos Gálatas. A carta de Paulo aos Gálatas é a primeira carta que Paulo escreveu. E essa carta foi escrita no contexto seguinte: ele e Barnabé foram plantar as igrejas na primeira viagem missionária da Frígia e da Galácia, e quando eles voltaram de lá para a cidade de Antioquia, saíram alguns falsos irmãos de Jerusalém, dizendo que Paulo e Barnabé não tinham pregado o evangelho corretamente, porque para que alguém fosse salvo não bastava somente crer em Jesus, mas os homens tinham que se circuncidar e as mulheres tinham que obedecer à lei. Então, para você ser salvo, você tinha que crer em Jesus e tinha que obedecer à lei judaica. Então, eles queriam não só fazer cristãos, mas queriam fazer novos judeus. E aí a igreja estava se desviando do evangelho.
Então Paulo escreve essa carta com muita ênfase e muita veemência, dizendo para os Gálatas que ele está admirado, né, como eles estão abandonando o evangelho tão rapidamente. E ele diz que aqueles que querem que os homens se circuncidem querem afastá-los de Cristo. E ele diz mais, ele diz, olha, se mesmo um anjo do céu, ou mesmo qualquer nós dos apóstolos, fôssemos a vocês pregando qualquer outro evangelho que não o evangelho que vocês ouviram, essa pessoa deveria ser amaldiçoada. Nossa. Deveria ser considerado maldito. Então Paulo é veemente nessa carta. E pregando essa carta para a Unida, o meu desejo como pastor foi que a identidade de cada ovelha do nosso rebanho fosse fundamentada no amor que o Senhor Jesus tem por nós, na obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário, no evangelho de Cristo Jesus. Porque, como você disse, o legalismo é um risco muito grande. Porque a gente crê em Cristo Jesus, recebe a salvação de graça, tem a vida eterna e passa a ter um relacionamento lindo e maravilhoso com o Senhor. Mas nós também temos uma riqueza teológica muito grande na igreja presbiteriana. É verdade. E, de repente, a nossa tradição, que nós consideramos boa, mas ela nunca pode ocupar o lugar das Escrituras e nem do Evangelho do Senhor Jesus. E, de repente, as pessoas começam a colocar a tradição acima do Evangelho e acima da palavra de Deus, e isso é como voltar para o romanismo. Porque qual era o problema do romanismo na época da Reforma? É que eles colocavam a autoridade da tradição no mesmo pé que a autoridade da Escritura. Na verdade, a tradição dizia o que a Escritura tinha que fazer ou não. Então, quando Deus levanta homens como Lutero, Calvino, Knox, Beza, eles levantam para dizer, não, a suprema autoridade na igreja é a palavra de Deus. E a doutrina mais importante, Lutero tinha essa frase, sob a qual a igreja de Cristo permanece de pé ou cai, é que o pecador é justificado pela graça, mediante a fé, na obra de Jesus. E é isso. É isso aí. E esse livro é maravilhoso por quê? Porque se eu tenho a minha identidade, Edilaine, em Cristo, eu não preciso ter desempenho algum diante dos homens, eu não preciso buscar aplauso da multidão, eu não preciso de tapinha nas costas, eu não preciso mostrar o quanto eu sou bom, eu não preciso dizer que eu sou melhor do que você por causa do conhecimento teológico que eu tenho, porque nada disso me faz justo diante de Deus. O que me faz aceitável diante de Deus é que Ele me amou e mandou Jesus para morrer na cruz para me salvar. Então, quando eu entendo que Jesus é tudo que eu tenho e a minha identidade está ligada nele e que eu sou declarado justo por causa do que Ele fez, então eu vou estudar teologia sim, vou estudar doutrina, vou me aprofundar nisso, é bom. Mas isso nunca vai ocupar o lugar de Jesus. Não está em pé de igualdade. Não a tá. Suficiência está em Jesus. Com certeza. Porque a letra por si só é a letra em si. Né? E Paulo fala várias vezes nessa carta que nenhum homem pode ser justificado por obras da lei. Há uma ocorrência interessante no capítulo 2 de Gálatas, e eu até brinquei quando preguei aqui na igreja ontem de Pinheiros, eu falei, eu vou brincar com o anacronismo aqui, o seguinte, a igreja dos Gálatas a igreja de Antioquia foi fazer uma conferência. Barnabé era o pastor titular da igreja, chamou Pedro, que era parente dele e era seu líder espiritual. Pedro era o grande conferencista. Pedro foi pregar, né? E depois crente termina em comida, né? E eles estão ali comendo, jantando, almoçando, e veio um grupo de Jerusalém, enviado por Tiago, que era irmão de Jesus, que era o presidente do sínodo, e os judeus sempre creram que quem era judeu não podia se sentar com quem não é judeu. Só que quando o evangelho entra, o evangelho quebra isso. Tanto é que Pedro está comendo com os irmãos de maioria gentílica. Mas quando chega o pessoal de Jerusalém, Pedro, preocupado com o que é politicamente correto, ele diz, eu vou ter problema em Jerusalém, o pessoal vai me questionar. Ele se levanta da mesa e deixa os irmãos que são gentílicos de lado. E todos os irmãos que eram judeus viram isso, porque ele era um líder, foram atrás dele, a ponto do próprio Barnabé, que era o pastor titular da igreja, abandonar as ovelhas dele. E graças a Deus, Paulo estava ali, né? Se tivesse ali uma mesa, ele bateu a mão na mesa e falou assim, vamos parar com isso, pessoal. Né? Ele falou assim, nós judeus vivemos como gentios, Pedro. Como é que você quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Nenhum homem é justificado por obras da lei. Mas nós somos declarados justos pela graça, mediante a fé na obra de Jesus. Então, Edilaine, o nosso valor, o seu valor, o meu valor, não está no nosso desempenho, não está no nosso conhecimento teológico, não está na nossa capacidade, não está na nossa conta bancária.
O nosso valor está no fato de que Deus nos amou soberanamente. E deu o Filho dele para nos salvar. Jesus, ele mostra isso com a vida, né, pastor? Porque se fosse para Jesus pensar como eles, né, Pedro, então ele já não ia nem encontrar com a mulher samaritana, a que tocou nele do fluxo de sangue. Então, ele mostra com a prática que isso aí já não existe a partir dele. E Com mesmo certeza. assim, a gente... Não, o homem, ele sempre quer voltar para o modus operandi das boas obras. Por quê? Porque se você é bom em alguma coisa, você fica bem para consigo mesmo. As pessoas dizem, olha, como fulano é bom naquilo que ele faz. Ou então você, nossa, como eu sou generoso, eu ajudei os pobres com R$1.000. Mas isso aí é bobeira. A gente, o que acontece? Depois que você é convertida, você vai obedecer à lei dos 10 mandamentos? Vai. Mas não é para você ser aceita diante de Deus. Verdade. Você vai obedecer porque você ama a Deus. E agora, como expressão de gratidão, você obedece não para ser aceito, mas para dizer, Deus, aqui está a tua palavra e eu vou obedecê-la porque eu fui salva pela graça. E eu vou obedecer porque eu te amo. Eu quero consagrar minha vida a ti. Agora não tem um peso mais no seu ombro, minha querida. Agora você faz por amor. É diferente. E é essa diferença que às vezes a gente, o Pedro que habita em mim, né? Às vezes ele quer abrir a cabeça da pessoa e falar, meu filho, não tem nada que eu faça. Eu vir aqui, fazer o redireção. Não tem nada. Não tem nada, absolutamente nada, né? E às vezes a motivação do coração tá tão errada que a gente continua fazendo e essa coisa do vazio existencial só aumenta, porque a motivação tá errada. A suficiência tá em Cristo, ele fez absolutamente tudo. E ainda assim eu mereci o quê? Eu mereci a morte, né? Quando a gente entende, Dilaine, que Jesus é tudo que eu preciso, isso faz toda a diferença na nossa vida. Jesus é tudo que a gente tem. E Ele é tudo Ele é tudo que nós precisamos. Ele é o maior amor da nossa vida. Então, a gente não tira mais, por exemplo, a nossa identidade dos nossos relacionamentos. É por isso que o nosso coração é uma fábrica de ídolo. De repente, por exemplo, você é uma mulher casada. E se você coloca o seu marido no lugar de Deus, se o seu marido não te trata do jeito que você quer, você vai ficar irada com ele porque você esperava dele a perfeição. Ele tinha que ser Deus, ele tinha que te servir. Mas no dia em que ele não te serve da maneira em que você desejava ser servida, você não perde a razão de viver. É verdade. Porque ele não é o maior amor da sua vida. Quem morreu por você, quem deu a vida na cruz por você, foi Jesus. Então agora você vai amar seu marido e vai servi-lo, servindo a Cristo. E ele também vai te amar e vai te servir. Mas a sua identidade não vem dele. Até dos nossos filhos, Edilaine, porque nós somos crentes. E de repente tem gente que fala assim, não, meu filho tem que ser perfeitinho. Imagina, eu sou pastor. Não, meu filho não pode dar errado. De repente, sem perceber, idolatrando meu filho, eu coloco um peso sobre os ombros dele que ele não consegue carregar. E ele vai tropeçar porque ele é falho, ele é pecador. Eu não posso colocar minha identidade nele. Minha identidade está em Cristo. E no dia que meu filho falhar, eu vou beijar, vou abraçar, vou corrigir. Filho, você pecou, mas Jesus é misericordioso, ele te ama. Então se arrependa, volte para ele. Mas se eu tiro a identidade dele, como é que você me envergonha desse jeito? Porque eu estou preocupado com a minha imagem. É isso aí. Então, o Calvino dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E sem perceber, a gente coloca filho, coloca esposa, coloca ministério, coloca tudo no lugar de Deus. Então Deus muitas vezes vem dar uma sacudida na gente para a gente entender e falar assim, é Cristo. Sem Ele, eu nada sou. Só Ele. E nada posso fazer. E a gente tem essa coisa da idolatria. Eu amo falar sobre isso, porque quando eu vivi o que eu vivi com meu filho, eu coloquei ele nesse lugar. Né, a idolatria com relação ao Filipe. E Deus começou a tratar meu coração, porque ele não vai dividir o lugar dele com ninguém. Né? Às vezes a gente olha para os nossos irmãos católicos e acha que idolatria é aquilo que eles têm com o santo, com imagem. Aquilo também é. É verdade. Né? Mas a gente também tem, e eu concordo, a gente tem esse coração totalmente que fabrica. Né? Você resolve um ídolo, você fabrica outro. Ou é o teu trabalho.
Quando, na verdade, não existe uma segregação. Eu não sou Edilene cristã de domingo, ou aqui, ou no ministério, né? Eu tenho que ser Edilene cristã no meu trabalho, eu tenho que ser Edilene cristã tratando o porteiro do meu prédio. A vida da Edilene é um culto. Exato, exato. E isso, querida, é tão importante a gente estar... E Lutero tinha uma frase que ele dizia o seguinte, que eu preciso ouvir o evangelho todos os dias, porque o meu coração é pecador todos os dias. Então eu tenho que entender que eu sou amado, que eu sou aceito, que eu sou perdoado, apesar de mim mesmo. E tem uma frase que o pastor Spurgeon usa, Edilene, que eu acho maravilhoso. Ele diz que não existe nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais. E não existe nada que eu possa fazer para que Deus me ame menos. Deus me ama e deu o Filho dele na cruz por mim. Então, quando Cristo define a minha identidade, isso é maravilhoso. O pastor Tim Keller usa uma frase que eu acho bem interessante, que ele diz que muitas vezes nós temos o ídolo por trás do ídolo. Você já leu, já deve ter visto isso. Então, ele fala, por exemplo, quando alguém chega e conta uma mentira para você, você fala assim, nossa, por que ele contou essa mentira? Porque detrás dessa mentira ele tem um problema de insegurança. Ele tem um ídolo de insegurança. Então, ele, para se sentir seguro, ele inventa algo que ele não é, para dizer, não, agora eu me sinto seguro. Então, como é que você vai tratar a mentira dele? Você vai aplicar o evangelho lá no ídolo de fundo e dizer para ele, ei, você não é seguro por causa do seu desempenho, por causa do que as pessoas pensam de você. Você é seguro porque Deus te amou e mandou o Filho dele para morrer na cruz para pagar os teus pecados. Então, o que esse livrinho está ensinando, como fruto da mensagem de Gálatas, é o seguinte, que o evangelho não é algo só para quem vai se arrepender e crer em Cristo. Mas o evangelho ele é essencial para a vida cristã todos os dias, porque eu não cresço em santificação separado do evangelho. Eu não faço uma obra para Deus separado do evangelho. O evangelho, tem uma frase de Tim Keller aí na última página que diz, o evangelho não é o ABC da vida cristã, ele é o A a Z. Né? O evangelho é tudo na nossa vida. Nós precisamos do evangelho sempre. E é legal falar sobre isso, porque as duas pontas são perigosas, né? O relativismo com relação ao pecado, já que eu sou salva, não preciso fazer mais nada, então deixa eu com a minha vida bagunçada, no final dela o Senhor vai eu tô com ele. E o contrário também, doutrina, 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 tradição, tradição, tradição. Então, quando a gente vai para Cristo e tira desses dois pontos, a gente tem o equilíbrio. Né? Você é uma excelente teóloga, querida. Glória a Deus por isso. Porque o que você está falando é o que Paulo falou na carta. Ele começa batendo lá em Gálatas, no capítulo 6, ele diz que Cristo nos libertou para a liberdade. Ele diz que nós não precisamos, os homens não precisavam se circuncidar, nem obedecer à lei para serem salvos. É só ser em Cristo. Então você é liberto do peso do legalismo. Mas no mesmo capítulo 5 ele diz assim que nós devemos andar no Espírito e não satisfazer a concupiscência da carne. Então o evangelho ele combate o legalismo, mas ele também combate a licenciosidade. Porque quando você tem Cristo, você agora não se pertence mais a si mesmo. Então você não vive mais para satisfazer os seus desejos pecaminosos. É por isso que ele fala, então, que quando a gente não vai satisfazer a concupiscência da carne, eu gosto da palavra concupiscência, porque a gente olha essa palavra e a gente pensa assim, não, é um desejo. Mas a ideia dessa palavra no original é que ela é um super desejo idólatra. A ideia é essa. Nossa. Então, por exemplo, Deus me criou com o desejo de ter prazer. Mas se eu coloco o prazer em todas as coisas no lugar de Deus, isso se torna uma idolatria. Deus nos colocou em nós, por exemplo, um bom desejo pela sexualidade. A sexualidade é uma bênção quando exercida dentro do casamento. Se nós idolatramos a nossa sexualidade e saímos exercendo de qualquer maneira, se torna um super desejo idólatra, ela se torna algo pecaminoso. Então Deus colocou em nós, por exemplo, o desejo de sermos bem-sucedidos naquilo que fazemos, para revelar a glória de Deus. Mas se eu coloco o meu sucesso acima de todas as coisas, eu não vou orar mais, não vou ler mais a Bíblia, não vou à igreja, não vou dar tempo para minha mulher, não vou dar tempo para os meus filhos, né? Exato. Então Deus colocou em nós, por exemplo, o desejo de ter sustento e dar uma vida digna para a nossa família.
Mas se eu idolatro ganhar dinheiro sobre todas as coisas, então no dia em que eu não ganhar dinheiro, eu vou frustrar-me. Eu me lembro de um caso de um homem que era investidor das fortunas das famílias reais europeias, na época da crise da Bolsa lá em 2008, que quando quebrou a Bolsa nos Estados Unidos, esse homem cortou os 2 pulsos dele. Meu Deus. Porque o dinheiro era o Deus Da vida dele. Então, assim, Deus nos dá desejos que são lícitos, mas se nós os colocamos no lugar de Deus, eles se tornam idólatras. E é isso que a Bíblia fala, que o Evangelho vem também para que nós não sirvamos e façamos dos nossos desejos super desejos idólatras, mas que nós façamos tudo para a glória de Deus, né? Então, assim, a licenciosidade é contrária ao Evangelho, como você disse, e o legalismo também. O Evangelho é o lugar do equilíbrio, né? É o lugar do centro. Ele é maravilhoso. Louvado seja Deus. E isso acontece também dentro da igreja, né, pastor? Tem muita gente que se excede no... Vou trabalhar, ministério, trabalhar. A família vai ficando de lado. Eu lembro que o pastor Telmo Martinello, aqui na entrevista, ele falou que... Uma frase que eu amei, que nenhum ministério compensa o fracasso de uma família. E tem acontecido isso, o legalismo e a idolatria, também por coisas dentro da igreja, né? Com certeza, querida. E nós temos que tomar bastante cuidado, porque nós temos que saber o seguinte: por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Motivação. Outra frase de Paulo, maravilhosa em Gálatas: se eu quisesse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Quando eu me preocupo demais em agradar as pessoas, ou o que elas dizem a meu respeito, eu vou me tornar escravo delas. E aí, por exemplo, eu já não vou ter tempo para minha esposa. Verdade. Eu já não vou ter tempo para os meus filhos, porque eu tenho que mostrar para todo mundo que eu sou o pastor que mais trabalha. Que se chegar às 5 horas da manhã eu estou lá, que se chegar às 11 horas da noite eu estou lá. Então eu tenho essa idolatria de mostrar para todo mundo: olha como eu sou necessário e vocês não podem abrir mão de mim. E de repente, por não confiar em Deus, porque isso é incredulidade do coração, a gente vai fazendo e acha que depende de nós. E aí, de repente, tem muito pastor perdendo a esposa. Eu ia falar isso agora. Na vida de vocês, enquanto pastores, esse é um baita desafio. Né? Perdendo os filhos. Por quê? Porque, de repente, a preocupação com o desempenho, e se eu não der certo, e se o conselho da igreja não gostar de mim, e se der algo errado, então eu tenho que provar que eu sou bom. E aí, de repente, esse líder, sem perceber, tirou a confiança do Senhor. Nossa. É claro que a obra exige muito de nós. E nós vamos trabalhar normalmente, intensamente. Mas o nosso trabalho também não pode ser um ídolo. Sabe por quê? E aí eu já vi o que acontece. Pastor idolatra a igreja. Deus tira ele da igreja. Porque Deus não permite que nada divida, é o que você falou do seu filho, o lugar dele na nossa vida com ninguém. A igreja idolatra o pastor. O que Deus faz? Deus permite que o pastor saia da igreja. Porque Deus não aceita nenhuma idolatria na igreja. Porque Ele sabe que isso é ruim para nós. É verdade. Então, por isso que nós temos que guardar o coração e não deixar nada ocupar o lugar do Senhor. E não deixar nada ocupar o lugar da nossa família, as prioridades que nós temos na nossa vida. E o Evangelho, Edilene, é o remédio para tudo isso. O senhor já viveu algum desafio assim, pastor? Eu já. Olha, eu vou te contar. Estou falando isso aqui em rede nacional, né? Eu fui missionário no Chile 7 anos e depois, Deus nos deu um tempo muito abençoado lá. Deus nos permitiu viver um tempo de revitalização, um pequeno reavivamento na Igreja Presbiteriana do Chile. O meu ministério sempre foi revitalização. Quando eu voltei para o Brasil, nós voltamos para Brasília, capital federal. Eu fui pastorear a Igreja Presbiteriana do Guará 2. Ela tinha tido no auge 400 membros e quando nós chegamos ali, ela tinha 80 pessoas frequentando. E quando nós entendemos que Deus ia nos levar para ali, eu fiz um desafio ao conselho antes de chegar. Eu falei: irmão, se Deus fizer a igreja crescer, nós vamos aumentar o templo? E o conselho topou. E com 1 ano e meio, para a glória de Deus, os membros que tinham saído voltaram. Então a igreja estava com 200 membros. E nós fizemos um projeto desafiador, jogamos o templo velho da igreja no chão, construímos um templo belíssimo lá, que cabem 700 pessoas, né? Com a parede acústica linda, e gastamos muito à época.
E Deus permitiu que nos próximos 5 anos que eu estava lá, a igreja recebesse aproximadamente 500 membros. Nossa! Então, a igreja tinha 750 membros, né, com 10 anos que a gente estava ali. E todo mundo começou a dizer que eu nunca mais ia sair dali, né? Os meus presbíteros diziam, pastor, o senhor vai jubilar aqui? Nós tínhamos comprado apartamento lá, Edilene, e eu não tinha percebido, porque a gente não vê, que eu tinha gostado da ideia. Eu falei, não, vou ficar aqui. E estava tudo tranquilo, a igreja crescendo, nós treinamos. A gente fez uma escola dominical lá, com um currículo de 3 anos, então eu treinei mais de 60 professores de escola dominical. Nossa. Nós treinamos uns 15 discipuladores, eu fui professor de pregação no Seminário do Chile, em Brasília, treinei um grupo de 10 pregadores na igreja, então a igreja estava voando baixo. E de repente, quando eu estava tranquilo, eu falei, não, agora, depois de ralar tanto, nós vamos colher aqui. Aí apareceu o pessoal da Unida para nos convidar para vir para São Paulo. Nossa. E eu falei, eu não vou. E quando eu falei que não ia, falei, não vou nem conhecer. Nas próximas 3 noites, o Espírito Santo me deixou dormir, Edilene. Ai, que lindo. Não dormi. Aí eu tive que ligar para o presbítero. Falei, presbítero, eu aceito pregar na sua igreja. E aí foi um processo de Deus trabalhando no nosso coração, porque nós servimos ali, nós trabalhamos ali, Deus levantou uma igreja, muita gente veio a Cristo no meu ministério ali, mas eu não trabalho para mim, Edilene. Eu trabalho para Jesus. Seu chefe é o Senhor. O trabalho não foi para mim. Então, quando estava terminado o trabalho, o que eu tinha que fazer? Obrigado, Senhor, pelo privilégio de servir e ir embora. E Deus teve que trabalhar isso no meu coração, né? E aí eu vim para a Unida. A Unida é uma igreja histórica, uma igreja belíssima, uma das igrejas historicamente mais influentes da nossa denominação, mas estava vivendo um momento muito difícil. E a igreja do Guará 2 tinha mais a minha cara, né? 10 anos lá. Mas o senhor falou assim... Nossa, muito tempo. Não tem que ter a sua cara. Você tem que ter a minha. Tem que estar no centro da sua vontade. Então, Deus me tratou muito quando eu vim para São Paulo, e eu fico muito feliz porque ele me mostrou que ele nos trouxe para cá, ele revitalizou a Unida, mas estando em São Paulo, o nosso ministério, para a glória de Deus, somente para a glória dele, tem abençoado muito mais o Brasil do que quando nós estávamos em Brasília. Nossa. Então, Pastor, mas eu não queria vir. Numa situação dessa? E a esposa? Cleusa é mais crente do que eu, Edilene. Graças a Deus por isso. Ela sempre pastoreou muito meu coração. Porque ela é a filha mais nova da mãe dela. Quando nós estávamos aqui em São Paulo, ela é de Guarulhos. Então, ela foi para o Chile e moravam ela, a mãe e a avó. E aquele rompimento foi muito desafiador, porque depois que 6 meses nós estávamos no Chile, a avó dela morreu. Nossa. E ela chamava a avó de mãe. Então, depois daquele momento, o coração dela sempre teve onde Deus quis. Então, quando a gente veio para São Paulo de volta, ela falou assim, vamos orar para ver se é a vontade do Senhor. E Deus dirigindo, nós viemos. Mas assim, naquele tempo, Deus mesmo foi me mostrando e tratou meu coração. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei com paixão. Falei, não, vamos dar a vida por Jesus aqui. E é bom porque a gente sabe muitas vezes as coisas teoricamente, Edilene. Né? Na teoria, a gente sabe tudo muito bem. Mas o nosso coração, ele é enganoso. Então, hoje eu tenho a consciência de que eu tenho trabalhado na Unida, eu sou pastor titular da Unida, temos 4 auxiliares, mas a Unida não é minha, a Unida é de Jesus. Quanto tempo na Unida? Eu estou terminando o 7º ano, para a glória de Deus, fomos eleitos para mais 5, mas a Unida é de Jesus. E eu estou na Unida até quando Deus quiser. Quem manda na minha vida não sou eu. Jesus me comprou com o sangue dele. E o senhor acha que essa convicção veio dessa experiência de Brasília? Isso, teologicamente, eu já sabia isso. Né? Se você me perguntasse, eu seria capaz de te responder. Mas, existencialmente, ter vivido isso fez toda a diferença. Porque o pessoal de lá não entendia quando eu ia sair. As pessoas ficaram chateadas comigo. Pastor, por que isso? Eu falei, gente... Quando eu falei com a igreja, vocês têm que me deixar ir, porque senão isso aqui vai virar o barco de Jonas. Entendeu? Vai afundar. Vai vir uma tempestade no mar. Então, me deixa aí. Então, isso me ajudou a me fazer mais dependente do Senhor. Isso me fez crescer espiritualmente. E hoje, assim, hoje eu já trabalho para o Senhor, mas com o coração bem guardado de não colocar meu ministério, meus dons, meus talentos e a igreja no lugar de Cristo. Eu não posso fazer isso. Que coisa mais... Ele é meu Salvador. Estou confessando o pecado do seu programa. Gente, vocês estão
vendo? É isso. É exatamente assim que a gente tem que viver. Não que seja fácil, né, pastor? Porque com o tempo, de fato, a gente tem essa coisa do conforto, né? Ah, vou todo domingo lá, é esse horário. Não, e você plantou, é natural você querer colher. Entendeu? A Bíblia não condena isso, né? A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. A Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia, né? Não é errado o princípio da colheita, né? Você pode plantar e Deus promete que vai te dar a colheita. Mas nós temos que ter a consciência que quando Cristo nos salvou, Edilaine, nós não nos pertencemos mais. Nada é nosso. Então, eu não sou meu, Cleusa não é minha, meus meninos não são meus, a igreja não é minha, tudo é de Cristo, Edilaine. A gente só é mordomo, né? A gente só é mordomo. Assim, a Bíblia usa uma palavra dizendo que Paulo, quando ele fala disso em Romanos, ele fala que ele é doulos de Cristo, servo de Cristo. A palavra é escravo. Né? Mas essa é a escravidão mais doce, porque nós não nos pertencemos, nada é nosso, mas o nosso Senhor nos ama muito. E é um prazer para nós ser escravo dele. Então, quando eu entendo que Cleusa é de Cristo, eu vou amá-la e tratá-la como uma filha de Cristo. Quando eu entendo que meus filhos são de Cristo, eu vou trazê-los ao Evangelho e entender que eles pertencem ao Senhor. Eu sei que no dia que eles saírem de casa vai doer, mas eles não são meus. Eles são verdade. Jesus. Eles vão fazer a vontade de Jesus. Então, a gente precisa entender que tudo é de Cristo e nós somos de Cristo. Eu vou pregar até quando Deus quiser, porque eu não me pertenço a mim mesmo. Que bênção. É uma maturidade que eu espero chegar. Aleluia. Em nome de Jesus. Porque quando a gente começou falando de obediência aqui, e quando a gente obedece, a gente não obedece. Ah, eu sou submissa ao meu marido, e a gente já falou sobre isso no programa, sobre submissão, então eu tô partindo do ponto que a gente já entendeu. Mas quando eu sou submissa, é a Cristo a quem eu obedeço. Né? Quando eu honro os meus pais, é a Cristo que eu estou obedecendo. Né? Eu não condiciono a boa paternidade ou a boa maternidade, o bom marido, porque isso é com o Senhor. É porque eu posso ser um bom marido, mas não sou perfeito. Exato. Você pode ser uma excelente esposa, mas não é perfeita. Vai ter dia que a gente vai estar sem paciência. Verdade. Vai ter dia que a gente vai dar uma má resposta. E o nosso cônjuge não pode deixar de nos tratar corretamente porque nós fizemos isso. E eu também não posso deixar de tratar minha esposa bem o dia que ela me der uma má resposta. Porque Cristo me amou e eu tenho que amá-la como Cristo amou a igreja, porque Cristo me amou. Eu tenho que morrer por ela, independentemente do que acontecer. Esse é o nosso grande desafio, né, querida? Nossa, pastor. E é um baita desafio, né? Ontem, quando eu estava vendo a chamada da Ezion sobre o legalismo, né? Que eu achei incrível. Que arte brilhante Ezion fez, né? Maravilhoso. Está de parabéns, vocês editora, estão cada vez melhores. É isso aí. Eu fiquei perplexo. Ficou lindo, né? Ficou lindo. E tem uma frase lá que eu achei incrível. O legalismo é uma armadilha que nos afasta da graça de Deus. E aí nós vamos falar direitinho. O que é ser legalista, pastor? Legalista é você colocar a sua justiça própria no seu próprio desempenho e na obediência de regras e não depender do Senhor. Então, por exemplo, quando eu sou legalista, eu vivo com base na comparação com os outros. Então, por exemplo, se o meu filho não grita com ninguém ou não dá má resposta na sala de aula e o seu filho dá má resposta na sala de aula, você é melhor do que eu. Eu sou melhor do que a Edilaine, porque eu sei criar meus filhos. Ela não sabe. E os crentes fazem isso o tempo todo, Edilaine. Aí o Senhor vem dar aquela lapada e aí então, você tem que... porque daqui a pouco meu filho pode escorregar e aí a minha justiça não vem do desempenho do meu filho. Eu li alguns anos atrás, Edilaine, um livro maravilhoso do reverendo Timothy Keller, chamado Deuses Falsos. E ele conta nesse livro, você já leu, que havia uma amiga dele que demorou muito tempo para ter filho, ela só conseguiu ser mãe quando era mais velha. E aí ela colocou o peso da realização dela em cima dos dois meninos dela. Ela exigia que eles fossem perfeitos
Esse era o legalismo dela. Ela tirava a identidade dela do desempenho dos filhos dela. O que aconteceu? Um deles se tornou um menino apático, que não conseguia fazer nada, anulado pela mãe, e o outro se rebelou, se tornou um drogado, se afastou de Deus, se afastou da igreja, se afastou de tudo. Com o legalismo em cima dos filhos, ela destruiu os filhos dela. Então, o legalismo, ele mata, né? Mata. Paulo diz lá em Gálatas 2,19 o seguinte: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. O que ele está querendo dizer? Que antes de ser cristão, ele tentou obedecer a lei para si mesmo. E ao tentar obedecer a lei, ele viu que ele era incapaz. E aí, então, ele viu que ele era morto. Então, ele diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Tentando obedecer à lei, eu vi que eu era um morto espiritual. Na minha tentativa de obediência e tirar a justiça da minha obediência, a lei me matou. Nossa. Então, assim, ninguém consegue tirar a sua identidade da lei. Então, aí que você fala, pastor, então eu vou rasgar o Antigo Testamento? Não, nada disso. O que acontece? A Bíblia fala de 3 usos da lei do Antigo Testamento. Ela fala da lei cerimonial, que eram sacrifícios. Ela fala da lei civil de Israel, do Antigo Testamento. Se alguém tivesse uma casa, tinha que fazer o parapeito para alguém não cair, ou se um filho desobedecesse os pais, era apedrejado. Isso era a lei civil. E a lei moral resumida nos 10 mandamentos. Então, o que significa? A lei cerimonial não serve mais para nós. Por quê? Porque Cristo já morreu na cruz e já consumou tudo aquilo. A lei civil não serve para nós porque nós não somos judeus. Mas a lei moral, nos 10 mandamentos, ela nos exige hoje, porque o resumo dela é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Mas ainda que eu tenha a exigência dessa lei sobre mim, eu tenha que obedecê-la, ela não pode me justificar. Então, qual é o objetivo da lei? Da lei moral que vale para nós ainda hoje? Primeiro, o objetivo dela é mostrar que eu sou pecador. Porque quando eu vejo aqueles 10 mandamentos, se eu quebrar um, eu quebrei os 10. Verdade. E aí, o que acontece? Eu vejo que eu sou pecador incapaz e eu preciso de Cristo. Então, o objetivo da lei é mostrar a nossa incapacidade, que a gente é imperfeito, a gente não consegue obedecer, e aí a gente corre para Jesus. Depois que a gente corre para Jesus, a gente foi perdoado. E agora, o que são os 10 mandamentos para mim e para você? Um parâmetro a ser seguido. Eu tenho que... Não posso tomar o nome de Deus em vão. Eu não posso ter outros deuses diante dele. Eu não posso fazer imagem de escultura. Eu não posso tomar o nome do Senhor em vão. Não posso zombar do nome dele. Eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Eu tenho que valorizar o dia do Senhor. Mas nada disso me faz aceito diante de Deus. E nada disso me faz justificado. Agora eu obedeço por amor. É diferente. Não é para ser aceito, não é para ter uma identidade, não é para me achar bom. Não, eu falo, eu não presto. A lei me mostrou que eu não presto. Cristo me salvou. Agora, então, eu creio em Jesus, eu sou salvo. E aí os 10 mandamentos estão ali como um parâmetro para que eu sirva a Jesus. Mas a minha identidade não pode estar nisso. E eu não posso achar que eu sou melhor do que uma pessoa porque eu vou à igreja no domingo e ela não vai. Sim. Olha o perigo, porque é o seguinte, nós temos que ir à igreja no domingo, sim. Mas se alguém não for à igreja e de repente, tá vendo, aquele é um infiel. Você se tornou legalista. Virou legalista quando você fez isso. Então, assim, é um perigo e é muito tênue. Então, quando a gente julga os outros por causa de alguma coisa no qual a gente se acha melhor, a gente já se tornou legalista. É verdade. Pastor Edivaldo tem pregado tanto sobre isso. Aleluia, que bênção. Né? E a gente tem várias, principalmente o Conexão, né? Que é um culto que vem gente de toda a denominação. Maravilha. É uma bênção. Ali você ouve glória a Deus, aleluia. É uma bênção. É o povo de Deus sendo alimentado, né, querido? E no céu vai ser assim, né, aleluia, pastor? Né? Todos nós, né? Deus tem um povo todo e é maravilhoso isso. É verdade. E assim, é muito importante a gente entender isso porque o nosso coração a gente não percebe. Então a gente tem que trazer o seguinte, trazer à memória o que te pode dar esperança e pregar o evangelho para si mesmo todos os dias. Porque é fácil a gente estar aqui no programa e eu compartilhar o evangelho com você, você falar para mim do que o evangelho fez na sua vida, mas o negócio é o seguinte, a gente pregar o evangelho para nós todo dia. É verdade. Eu preciso dizer todo dia para mim, Roster, você é pecador e não vale nada. E pastor, como é difícil, né? Se não fosse Jesus, você não seria nada. E aí, Edilene, Deus é tão maravilhoso que até, por exemplo, os tropeços que a gente tem servem para nos levar para Cristo. Se um dia em casa você perder a paciência com a sua filha e com seu esposo, é para mostrar para você o quanto você é pecadora.
Exato. E o quanto você precisa de Jesus. E aí você é obrigado a ir lá, orar, pedir perdão a Jesus e virar para o seu marido. Querido, me perdoa. Me perdoa. E, assim, e a vida cristã é assim o tempo todo. E a sensação do arrependimento, o sentir o arrependimento... É muito bom, pastor. Você vê o Espírito Santo de fato ali. Você fala, gente, ele me ama mesmo. Porque eu tô incomodada com aquilo. Às vezes falo que não der. Hoje de manhã eu tava numa reunião de trabalho. E aí tava eu, uma pessoa e mais uma moça, né? Eram 3 mulheres. E aí uma solta assim, ai, mas tá uma correria, esse trânsito. Ontem eu levei 40 minutos para chegar no centro. Fui tomar um passe. Aí a crente que habita em mim já quer catar a Bíblia e dar na cabeça dela, né? Eu não posso. Eu tenho que trazer com amor, apresentar, claro, de fato. O meu escritório, quando a pessoa entra, tem um versículo gigante, assim. Não é para dizer que eu sou melhor que quem tá entrando ali. É para dizer que aquele é o Deus do meu trabalho, inclusive. Isso só não foi tomar o passo porque Jesus te amou, Edilene. Exatamente. E fui, pastor, porque eu vim de família que era espírita. Deus me alcançou em 2008. Então, que o Senhor alcance essa pessoa também. E se eu puder ser instrumento, glória a Deus por isso. Então, assim, o grande desafio é a gente amar essa pessoa. Exato. Como Cristo nos amou, né? Então, a gente tem que pedir a Deus, Senhor, me dá a mente de Cristo. Me dá o sentimento de Cristo. Como Cristo olharia para essa pessoa? É verdade. É uma ovelha perdida que carece do amor do Senhor. E Deus colocou ela ali na sala da Edilene para ela ouvir de Cristo. Exato. E falo mesmo. Aleluia. Deixa eu agradecer a nossos apoiadores. Senão daqui a pouquinho, porque eu já estou vendo ali, eu tenho só mais 9 minutos dessa bênção na minha delícia frente. o seu programa, né? Você viu como passa rápido, que bênção, pastor? Eu falei, parabéns, passa rápido. Bom demais. Quero agradecer a Roy Seguros, que está com a gente desde o início do Redireção. Você que nos assiste, que busca seguro saúde, seguro de vida, seguro de carro, enfim, qualquer coisa na área de seguro, procure a Roy Seguros, que é uma empresa que tem os seus valores pautados na palavra de Deus. Então, a gente tem que apoiar aqueles que apoiam a obra do Senhor, né? Que a gente possa seguir fazendo o nosso trabalho. Então, Roy Seguros, muito obrigada. E aí? Tudo bem? Muito trânsito hoje para se preocupar? E o seu seguro está em dia? A Roy Seguros está aqui para cuidar do seu patrimônio. E assim pode aproveitar a vida e ficar tranquilo. Ligue agora mesmo para nossos especialistas. Mande uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. Ou acesse nosso site, faça sua cotação e proteja seu patrimônio. Roy Seguros, a sua nova corretora. Arranjo do dia, Sarinha, você que literalmente floresce as casas e a vida de tantas pessoas, que o seu trabalho continue sendo abençoado. Arranjo do Dia é uma empresa que nasceu na pandemia. Tem um episódio aqui no Redireção onde a gente gravou com a Sara e ela conta o testemunho de como nasceu o Arranjo do Dia. Para ajudar uma pessoa, o Arranjo do Dia é hoje a empresa que é. Assinatura floral, arranjos de flores, uma loja no CJ Shops. Então você vê que quando você tem o teu trabalho diante do Senhor, quando você faz como para o Senhor abençoa. Então, Sara, muito obrigada, que Deus continue abençoando o trabalho das tuas mãos. A cada dia, selecionamos as melhores flores, pensando em como cada uma pode tocar o coração de quem vai receber. Aqui, cada arranjo é uma obra de arte, criada com muita dedicação e um toque pessoal. Quer trazer beleza para sua vida? Visite a gente e encontre o arranjo perfeito para iluminar o seu dia. Pastor, eu falei que passava rápido? Impressionante. Passa muito rápido, porque a gente colocou isso como direção para o Redireção, né? Que seja algo leve, solto entre o entrevistado e o entrevistador, mas que a gente fale do Evangelho. Aleluia. O programa é a sua cara, querida. Glória a Deus. Não sei se isso é bom ou se é ruim, sabe, pastor? Isso é bênção, porque fui. Porque de vez em quando eu fico leve. desesperada, que eu falo assim, gente, eu falei o que eu não devia. Não. Ou o entrevistado fala assim, eu não sei se eu posso falar isso. Fala, pode falar. Porque não tem amarra. Não tem amarra. Não tem falsidade. Não né? tem. Porque não é isso bom. que a gente quer. Tem que ser franco, né? Chorona e enfim. Seu programa, você vê, ele dá abertura pra gente falar o que tá no coração. Isso é não, bênção. E quando eu vi o tema do teu livro, que é algo que me atrai muito, que é eu quero trazer pra igreja essas ovelhas, que nem a que comentou comigo que foi no passe e tal.
se eu me vestir do legalismo, eu não vou trazer ninguém. É verdade. Apesar de que eu não trago ninguém, mas a minha vida não pode nem ser usada para isso. Com né? certeza. Então, por isso que quando eu vi, eu falei, gente, que eu não tô acreditando que nós estamos falando disso. Nós, presbiterianos, falando sobre legalismo. Porque a gente é legalista, tá, gente? É legalista. Uma coisa, Edilene, que eu achei legal, assim, ao escrever esse livro e estudar com o apóstolo Paulo, e você ouviu a mensagem de ontem pregada no Conexão, Paulo, quando resume lá em Gálatas, né, quando ele diz o seguinte, que não abrir mão do evangelho é você morrer para si mesmo, é você viver uma vida de culto, viver para Deus e viver pela fé. Ele diz o seguinte, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. Paulo diz que a identidade dele me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que nós mais precisamos no dia de hoje, Edilene, como crentes, é entender que a nossa identidade não vem do nosso desempenho, não vem da nossa obediência, não vem da nossa capacidade de conhecimento teológico, não vem dos nossos dons, não vem do nosso dinheiro, não vem dos resultados que nós temos no trabalho. A nossa identidade vem do fato de que nós somos amados. O Filho de Deus te amou, Edilene. Ele desceu da glória, ele morreu na cruz por mim. Eu não merecia. Ele me amou. E o fato dele ter me amado significa que ele nunca vai deixar de me amar e que ninguém vai ter o poder de me tirar das mãos dele. Aleluia. Então, assim, essa é a grande mensagem, né? O Evangelho, ele define a nossa identidade. Quando eu entendo que eu sou amado, que eu sou eleito, alguém pode falar mal de mim, que fale. Se a pessoa falar mal de mim, ela nem sabe o que vai no meu pensamento, então meu pecado é pior do que o que ela falou. Mas apesar de ser pecador, eu sou amado. E se eu passar por alguma luta, tiver alguma crise no relacionamento, o Senhor não deixa de me amar. E se um dia eu pegar um resultado de exame e perceber que eu estou doente, eu estou com uma enfermidade grave, é difícil, mas o Senhor me ama. Né? Lá em casa, nós perdemos o nosso primeiro bebê no 4º mês de gravidez. Foi um tempo difícil lá no Chile para a gente. E o que me consolou foi o quê? Saber que Deus deu o bebê dele na cruz por mim, o filho dele. Né? Eu sou amado. Eu sou amado. Eu não posso mudar isso, Edilene. Graças a Deus, ninguém muda isso. Deus me ama. Que lindo. Ponto final. Acabou. Sabe que a Raquel Novaes, quando a gente entrevistou ela aqui, ela falou exatamente isso. Ela começa a falar de Jesus, ela se emociona, porque não tem absolutamente nenhum amor maior que esse. Aleluia. Não é o pai, não é o marido, não é filho. Ninguém vai amar a gente como Cristo amou. É isso aí, querida. Louvado seja Deus Glória por isso, a Deus. pastor. Louvado seja o Senhor. O lançamento do livro foi ontem aqui, Olha, oficialmente? Nós fizemos 2 lançamentos. Foi feito um lançamento lá na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Tá. E fizemos aqui também, né? Mas a gente está aberto onde Deus abriu outra porta para fazer de novo, entendeu? Vamos fazer, porque eu acho que esse é um assunto urgente. É importante. O nosso desejo com esse livro é justamente tirar o peso dos ombros das pessoas e voltá-las para Cristo e dar a elas um novo sentimento de alegria no trabalho. Porque quando você não tem peso nos ombros, você serve com alegria. Amém. Você serve para agradecer. Você serve para se entregar nas mãos de Cristo. Então, o nosso desejo é que esse singelo livrinho, que é bênção porque é a pregação da palavra de Deus, é a palavra de Deus exposta. E é um livro gostoso de ler, né, pastor? Aleluia. É numa você já tacada. leu? Eu comecei. E aí você olha, você fala assim, meu Deus do céu. Glória é um a Deus. livro bom de Então, ler. O né? nosso desejo é que Deus use esse pequenino livrinho para a glória dele e para que mais pessoas tenham sua vida centrada no Evangelho de Cristo. Partindo para o nosso encerramento, eu quero que você deixe uma mensagem final. Vestir-se de Cristo implica em vestir as roupas de sua justiça, o que nos torna justificados. Uau. Uau. Uau, pastor. Uau. E eu quero que o senhor fale pra gente. Essa câmera. O senhor já sabe que estava gravando o pastor Arival, então já sabe que essa daqui é sua, né? Eu estava nessa de lá, que é a sua. Ah, é verdade. Eu e ele, a gente faz contrário, é verdade. Mas eu quero que o Redireção, com esse propósito de redirecionar as pessoas a Cristo, que o senhor deixe, de fato, uma mensagem com relação a essa suficiência, sabe? Que
de fato, quem nos assiste, às vezes você está passando, você falou uma coisa aqui, pastor, às vezes você pega um exame que deu ruim, você perde alguém, você perde o emprego, você vive um momento difícil na tua vida e você acha que Deus está te castigando por alguma coisa. Isso não existe. É verdade, né? É verdade. É? Qualquer sofrimento tem que fazer a gente um pouco mais santo. É verdade. Né? E a gente tem que saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Eu gosto, falando de sofrimento, já é para eu dar mensagem já? Já, estamos acabando. Assim, o Mateus corre o nosso cronômetro. Tá, o negócio é o seguinte, você falando do sofrimento, tem um texto de 2 Coríntios que eu gosto muito, que ele diz assim, 2 Coríntios 1, 3 e 4. Ele diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a mesma consolação com a qual nós somos contemplados por Deus. Nossa. Paulo começa dizendo que Deus é o Pai de Jesus. Ele deu Jesus por nós, ele sabe o que é sofrer, né? Ele é o Pai de toda consolação, todo consolo vem dele. E diz o texto que ele é o Deus de misericórdia, é o Deus que coloca o coração na nossa miséria. E aí diz o texto que quando nós sofremos, ele nos conforta em toda a nossa tribulação. E qual é o objetivo? Porque quando eu estou na tribulação, eu estou aprendendo do consolo de Deus. Para que quando outra pessoa vier a sofrer do meu lado, eu possa consolá-la. Para poder consolar aqueles que estiverem em qualquer angústia com a mesma consolação com a qual eu fui contemplado por Deus. Então, quando a gente passa pelo vale, é para receber o consolo de Deus e ser treinado para consolar aqueles que vão passar pelo vale depois. Amém. E o Evangelho, quando você usa esse termo, falta 50 segundos. Fique em paz, pastor. Se passar um pouquinho, a gente... Justificados em Cristo, Edilene, essa figura é maravilhosa, porque você leu aí que nós vestimos a roupa de filho de Deus. E eu vou terminar com essa história. Às vezes eu falo isso na ceia, eu gosto muito de pensar o seguinte, imagine que nós éramos mendigos e criminosos. E a polícia andava na rua atrás de nós e nós éramos culpados. E de repente você está diante do palácio do maior rei, o rei sai do palácio, ele vai atrás de você na rua, ele leva você para dentro da casa dele, ele te lava no sangue dele, ele pega as roupas dele e veste em você. E ele não somente isso, ele te dá um lugar do lado do trono dele, mas ele vai para a rua, ele veste sua roupa de mendigo, ele é preso no seu lugar, ele recebe a pena de morte que era sua. Meu Deus. E agora você é ressuscitado e você é uma princesa e habita no palácio do rei. Que bênção maravilhosa é o Evangelho de Jesus. Creia no Senhor Jesus e você vai ser salvo. Que Deus te abençoe. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, demais, né? Então, você que nos assiste aí, manda esse episódio para todo mundo. O Senhor não desperdiça sofrimento, em hipótese alguma. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente está passando pelo vale e não sabe o que está acontecendo ali, mas o Senhor sabe. Ele é onisciente, onipresente, Ele sabe o que está acontecendo hoje, o que vai acontecer amanhã. Então, que a gente tenha o coração consolado com essa verdade, para que no momento do vale a gente fique firme ali na rocha, que é Cristo. Pastor, muito obrigada. Que Deus abençoe teu ministério. Amém, querido. Se for daqui para qualquer outro lugar, a gente já aprendeu com você que a igreja não é sua, é do Senhor. Aleluia. Então, o Redireção não é meu, é do Senhor. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros não é do pastor Arival, é do Senhor. Amém. Então, que o nosso coração tenha a motivação correta para seguir servindo ao Senhor. Amém. Que Deus nos dê a bênção de viver para Ele, né, querido? Amém. Glória a Deus. Obrigado por tudo. Prazer estar com você aqui. Prazer, pastor. Que Deus te abençoe. Tchau. Tchau, tchau. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Amém.